Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 30 de março de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Bélgica Liga Jupa, disputa do título primeira rodada, temos a equipe do Clube Bruges contra a equipe do Anderlecht. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Inglaterra, as quartas de final, temos a equipe do Preston contra a equipe do Aston Villa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pelo Países Baixos, a 27ª rodada, temos a equipe do PSV contra a equipe do Ajax. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Itália, Série A, 30ª rodada, temos a equipe da Fiorentina contra a equipe da Atalanta. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Alemanha Bundesliga, 27ª rodada, temos a equipe do Freiburg contra a equipe do União Berlim. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, La Liga, a 29ª rodada, temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Girona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 27ª rodada, temos a equipe do Borussia Dortmund contra a equipe do Mainz. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Inglaterra, as quartas de final, temos a equipe do Bournemouth contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Grécia Superliga, disputa do título primeira rodada, temos a equipe do AEK contra a equipe do PAOK. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Itália, Série A, 30ª rodada, temos a equipe da Inter de Milão contra a equipe da Udinese. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Bélgica Liga Jupa, a disputa do título primeira rodada, temos a equipe do Genk contra a equipe do Gente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Grécia Superliga, a disputa do título primeira rodada, temos a equipe do Olympiacos contra a equipe do Panathinaikos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Itália, Série A, 30ª rodada, temos a equipe do Napoli contra a equipe do Milan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a primeira rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a primeira rodada, temos a equipe do Vasco da Gama contra a equipe do Santos. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Argentina, a abertura da 11ª rodada, temos a equipe do Newell's Boys contra a equipe do Boca Juniors. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a primeira rodada, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 30 de março de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.